Bom dia, flores do dia. Estamos aqui hoje mais um dia, mais uma segunda-feira, para iniciarmos a explicação da nossa segunda semana do PET 1. Nosso tema dessa semana é o processo de urbanização contemporâneo, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer e a cultura. E o tema da nossa aula de hoje, espaço geográfico urbano. Então, nós temos aqui, cada estudante. Nessa semana, você vai interpretar os desdobramentos das práticas socioespaciais no processo de urbanização contemporânea, suas singularidades e contradições, além de analisar textos e imagens sobre os fenômenos da metropolização. Ou seja, nossas atividades propostas para a semana 2, a gente vai estar entendendo o que é esse processo de urbanização, como que ocorreu a urbanização do nosso país. Ou seja, o que é urbanização? Crescimento das cidades, contemporâneo na atualidade, como que vem ocorrendo o crescimento dessas cidades. E aí a gente vai estar recapitulando. A cidade é a mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico, realizada pelos seres humanos. É o principal centro econômico de criação artística e difusão cultural, tecnológica e irradiadora da modernidade. O espaço urbano, porém, é desigual, marcado pela marginalização dos habitantes mais pobres, em razão da distância entre a moradia e o trabalho e do acesso aos diversos serviços públicos, como saúde, educação, lazer e cultura. Ou seja, a cidade realmente vai ser um ponto em que nós vamos perceber todas as transformações do mundo moderno que nós vivemos hoje. E nessa cidade vai ser o principal centro econômico, ou seja, porque nas cidades que nós vamos ter o desenvolvimento tecnológico, nós iremos encontrar as universidades, todos os tipos de indústrias supermodernas nos centros urbanos. E aqui a gente vai estar dando um foco em especial às grandes cidades, ou seja, aos grandes centros urbanos. E a gente vai perceber que ao longo da nossa explicação, esse espaço urbano ele vai gerar uma grande desigualdade entre as pessoas que residem nele. Existe uma diferença entre as pessoas que têm uma determinada renda e outras que não possuem. E para isso eu trouxe aqui um mapa mental de um site, Pinterest, e que a gente vai estar explicando alguns conceitos primeiro, antes de estar explicando essas desigualdades, esses problemas que vêm ocorrendo nos centros urbanos. Para nós entendermos, a gente tem que entender uns conceitos básicos do processo de urbanização. Primeiro, o que é urbanização? Urbanização é o crescimento urbano, ou seja, crescimento das cidades. Esse crescimento dessas cidades que nós temos, o crescimento, ela ocorre quando o número de pessoas da zona urbana ultrapassa o número de pessoas da zona rural. E no nosso país, nos anos 30, ocorreu esse fenômeno, porque a industrialização foi chegando ao nosso país, mesmo que tardia, várias indústrias chegando aos centros urbanos, e aí a gente vai citar aqui a região sudeste, que foi a primeira área a se industrializar, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, as capitais que eu cito, e aí a gente percebe que essa modernização vai chegando ao campo também. Então, os centros urbanos passou a ter uma certa atratividade. Primeiro, as pessoas no campo vão ficando desempregadas por causa da modernização, a gente viu isso em aula anterior. Esse êxodo rural, o que é o êxodo? Saída das pessoas do campo para as zonas urbanas, leva um grande número de pessoas para os centros urbanos. E aí a gente vai perceber que o nosso país, o Brasil, passa a ser um país tipicamente urbano. Nós somos um país urbano, pois mais de 50% da nossa população brasileira vive nos centros urbanos. Então, urbanização, todos nós já pegamos esse conceito, significa crescimento das cidades. Então, a causa da urbanização brasileira foi o êxodo rural, migração das pessoas do campo para as zonas urbanas. Dentro desse processo de urbanização, nós vamos aos conceitos principais que é necessário a gente conhecer. Primeiro, nós temos o conceito metrópole, região metropolitana, conurbação, megacidade e megalópolis. Metrópole. O que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade grande que ela desenvolveu tanto economicamente e tecnologicamente, em que ela tem um poder econômico muito grande. E esse poder econômico faz com que ela influencie as cidades que estão circunvizinhos, os municípios vizinhos. Nessas cidades, nessas metrópoles, no nosso país nós temos aí Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Essas metrópoles, elas vão influenciar os municípios vizinhos, ou seja,
pessoas nos municípios vizinhos tendem a vir a trabalhar nesses grandes centros, ou que seja para trabalhar, ou que seja para um tratamento, ou que seja para passear, infinidade de influência. E em termos de desenvolvimento tecnológico, um grande número de indústrias, universidades, a gente vai estar encontrando nessas metrópoles. Então, elas possuem um grande nível de desenvolvimento econômico e influência para com os municípios vizinhos. Então, nós temos exemplos de metrópoles aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá? Então, fique atento. Então, metrópole é uma cidade desenvolvida economicamente, tecnologicamente, que tem grande influência sobre as outras estados, cidades do Brasil, por exemplo, e isso existe em outros países. E nós também temos um outro conceito que a gente chama de região metropolitana. Então, vamos lá ao conceito de região metropolitana. Núcleo urbano e áreas vizinhas menos povoadas. Então, deixa eu pegar como exemplo aqui a metrópole. Aqui é somente a metrópole. A metrópole ela é muito importante e ela vai influenciar os vizinhos ao redor. Quando nós temos uma metrópole e ela está unida aos municípios vizinhos, circunvizinhos, unida, que eu falo, que formou uma única mancha urbana, que você sai aqui de Belo Horizonte e chega aqui em Contagem, você atravessa uma rua, você já saiu de um bairro de Belo Horizonte e já está no bairro de Contagem. Você já saiu de um bairro aqui de Belo Horizonte, você já está no bairro ali de Contagem, você já está no bairro de Betim. Então, forma uma única mancha urbana, desenvolveu a tal ponto, as cidades vizinhas cresceram, são menos povoadas do que a metrópole em si, a metrópole possui muito mais habitantes, ela cresceu muito e foi se expandindo e uniu com os municípios circunvizinhos. Evidente também que os municípios também foram unindo-se a ela. Quando isso ocorre, que forma uma única mancha urbana já completa, formada, em que esses municípios vizinhos vivem sob a influência dessa metrópole, a gente chama de região metropolitana. Ou seja, nós temos a região metropolitana de Belo Horizonte. Nessa região aí nós temos aí, que faz parte dessa região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, Betim, Sabará, Santa Luzia, Contagem, Nova Contagem, infinidades de outros municípios que fazem parte aqui dessa região metropolitana de Belo Horizonte. Mas existem várias outras no nosso país. Temos a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Outro conceito que nós temos é o de conurbação. Conurbação é o processo que ocorre para que se chegue na região metropolitana. Como assim? Então vamos lá. À medida que as cidades vão crescendo, que se unem, esse processo de mancha urbana, em que formam apenas uma única mancha aqui, formam uma única mancha. Parece que é um único município. Se você olhar do alto, tirar uma foto aérea da região metropolitana de Belo Horizonte, é uma única mancha urbana. Evidente que nós sabemos que tem vários municípios, mas se você olhar, parece que é uma única mancha urbana. Então, quando você olha e vê uma única área urbana, aparentemente, esse processo a gente chama de conurbação, ou seja, uma área urbana hiperdesenvolve lado a lado. Ou seja, elas vão se desenvolvendo lado a lado e houve um processo de conurbação. Ou seja, a região metropolitana de Belo Horizonte passou por um processo de conurbação, ali houve uma conurbação. Então, é uma área conurbada. A região metropolitana de São Paulo é uma área conurbada. Houve um processo de conurbação. Forma uma única área conurbada, uma única mancha urbana. E aí nós temos um outro exemplo aqui, ó. Ritmo de urbanização frenético e constante. Existem cidades, como Nova Delhi na Índia, por exemplo, que cresceram exageradamente, ou seja, a população é muito grande, possui mais de 10 milhões de habitantes. E aqui, necessariamente, a cidade não precisa ter desenvolvimento tecnológico, não precisa ser influenciadora de outros municípios circunvizinhos. Ela precisa apenas ter mais de 10 milhões de habitantes. Se possui mais de 10 milhões de habitantes, ela é classificada como uma megacidade. Então, megacidade não são cidades ricas, que possuem infinidade de desenvolvimentos tecnológicos e que influenciam outras cidades. Na realidade, são cidades grandes que possuem mais de 10 milhões de habitantes. E aqui nós temos as megalópolis. O que são megalópolis? Quando duas regiões metropolitanas crescem, desenvolvem muito e acaba que elas se unem e trocam mercadorias entre si, desenvolvem e trocam informações entre si. Então, a junção, ou seja, a união dessas duas grandes regiões metropolitanas vai formar o que a gente chama de megalópolis. Um exemplo. Região metropolitana de São Paulo, estado de São Paulo. Região metropolitana do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo, está localizado na região sudeste.
Ambos estão na mesma região, são municípios, são estados vizinhos, e aí a região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro desenvolveram, cresceram tanto que estão se unindo. E estão muito unidas, muito próximas, e a ligação econômica entre ambas são muito grande. E aí, é muito grande, desculpa. E aí o que ocorre nesse processo aqui, essas regiões metropolitanas de São Paulo e de Belo Horizonte formam o que nós chamamos da megalópole de São Paulo, megalópole da região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, estes são os conceitos que nós temos de urbanização. Metrópole, região metropolitana, conurbação, megacidade e megalópole. Metrópole, uma cidade muito grande que influencia os municípios circunvizinhos. Região metropolitana, uma cidade, uma metrópole, e os municípios circunvizinhos que se desenvolvem ambos e se unem formando uma única mancha urbana. Essa região toda unida a gente chama de região metropolitana. O processo, essa única mancha urbana, o processo delas se unirem, a gente chama de conurbação, ou seja, a área foi toda urbanizada, conurbada, e aí a gente chama de conurbação. Uma cidade que possui mais de 10 milhões de habitantes necessariamente não precisa ser rica nem desenvolvida, a gente chama de megacidade. E a gente tem um outro conceito muito importante aqui de cidade global. O que é a cidade global? É uma cidade muito rica, desenvolvida, que influencia cidades de outros países. Exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade, capital, e uma cidade muito desenvolvida no nosso país, em termos de exportação, importação e desenvolvimento tecnológico, e que influencia diversos países do mundo inteiro, diversas cidades do mundo inteiro. Mas esse processo de urbanização que nós estamos falando, de crescimento das cidades, em que as pessoas migraram e provocou o crescimento das cidades, a gente vai perceber que vai ocorrer o que a gente chama de crescimento desordenado, automaticamente inchaço urbano. E a gente vai pegar como exemplo aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O que vem ocorrendo ao longo do tempo? Principalmente desde os anos 30, quando as pessoas se sentiram como meio de atração o desenvolvimento industrial dessas grandes cidades e também no campo, da tecnologia chegando no campo, que as pessoas migraram da zona rural para o campo, que provocou um inchaço, crescimento desordenado, ou seja, inchaço é encher mesmo. Esses grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, encheu demais de pessoas. E aí o que a gente chama que ocorreu uma que a gente chama de macrocefalia urbana. O que é uma macrocefalia urbana? A cidade cresceu demais, os governos não conseguiram gestão pública suficiente para conseguir determinadas ações públicas para as pessoas. Saneamento básico de qualidade, moradia, emprego. Não conseguiu isso. Então, o que a gente vai estar percebendo? Dentro dos centros urbanos, a gente vai perceber que ocorre o que a gente chama de segregação socioespacial. De um lado, nós temos condomínios de luxo e de outro, a gente tem periferias, os famosos favelamentos que ocorrem nos grandes centros. Lado a lado, um grande contraste, abismo que existe entre os condomínios de luxo e as periferias. Por que isso ocorre? Os grandes centros não conseguem gerar emprego para todo mundo. Muitas pessoas ficam desempregadas e vão gerar massa de pessoas que vivem no subemprego ou mercado informal. Elas são seus catadores de recicláveis, manicure, pedicure, pessoas vendedoras ambulantes, a grande maioria, que vivem de renda própria, trabalha para se manterem. No entanto, muitas pessoas não conseguem isso. E aí essas pessoas, se elas não conseguem pagar um aluguel aqui, não conseguem construir suas residências aqui, elas se veem expulsas, a gente chama de expulsa mesmo, que a gente vê uma bota, aqui expulsando uma casinha humilde simples desses grandes centros, e elas acabam indo para a periferia, morar aqui aos arredores desses grandes centros. Muitas dessas pessoas, nessas periferias, elas invadem terrenos baldios, elas constroem casas de madeira, de lona e vai em infinidade de situações diferentes. Nessa periferia, o governo não chega até aqui com qualidade. Nessa periferia vai faltar saúde, educação, água encanada, trabalho para essas pessoas. Então, isso aqui é o que a gente chama de exclusão social. Essas pessoas estão à margem do que todos deveriam ter direito. E as pessoas que moram aqui no centro têm água encanada, saneamento básico, educação e qualidade.
As pessoas que moram nesses grandes centros têm uma qualidade de vida diferente das que moram aqui, sendo que todos moram em um único espaço urbano, segregado pela condição social que se encontra. E aí, nesse processo, vai surgir a violência, o aumento cada vez mais da criminalidade nos grandes centros. Não tem emprego para todo mundo, as pessoas se veem numa situação muito complicada, onde o Estado não chega com trabalho, não chega com saúde, com educação e com moradia. Evidentemente, os traficantes, os gangsters que existem nesses grandes centros, eles vão para a periferia e vão manipular essa população que aqui mora. As pessoas não recebem o apoio do governo e muito começam a entrar no mundo do crime. Uns são forçados, outros entram por falta de opção, porque eles têm que sobreviver. Muitos pais de família têm que alimentar seus filhos e se vê na situação. O Estado não chega aqui. Imagine uma área dessa que esgoto cai a céu aberto no meio da rua, que as pessoas não têm água encanada, não têm luz, não têm emprego, não têm alimentação de qualidade. E são a infinidade de favelas que existem nos grandes centros. Esse tipo de moradia a gente chama de submoradia. Isso não é uma moradia digna. Moradia não é isso que a gente chama de moradia digna, não é isso aqui não. Então o Estado não chega aqui. Esses são um dos grandes problemas que acontece, né? A periferização, a segregação socioespacial, a discriminação, criminalidade, sem contar os problemas ambientais também, né? Alagamento dos grandes centros urbanos, alagamento nas periferias, os problemas de saúde das pessoas aqui moram. Então, a atividade dessa semana vai vir de encontro a isso aqui, a questão do desemprego, a questão da violência nos centros urbanos, dessa segregação socioespacial, da expulsão das pessoas dessas grandes áreas urbanas por falta de emprego, de não conseguir comprar uma moradia digna aqui e que elas se veem na situação de vir para a periferia. Não por escolha, elas foram obrigadas a vir por aqui. E a segregação é muito grande. E segregação socioespacial que existe e social mesmo. Essas pessoas, ao chegarem aqui nesses grandes centros, a gente assiste constantemente na televisão, elas são discriminadas mesmo. De longe, quando chega no shopping center, as pessoas percebem o nível social, a diferença e são discriminadas. Então, hoje as pessoas sofrem muito aqui. Imagine que lazer as pessoas têm que moram aqui. Não tem um parque, não tem um cinema, não tem nada. Então, o governo tinha que investir em políticas públicas de lazer, cultura nessas periferias. Quem que age aqui? As ONGs. Pessoas que não tem nada a ver com o governo, são as ONGs que vêm aqui, é o terceiro estado que vem ajudar essas pessoas. Existem ONGs, artistas que agem aqui com atividades culturais para ajudar a amenizar a criminalidade das periferias, mas o Estado está aquém da periferia. Essas pessoas que moram na periferia estão abandonadas. Então, é esta análise, essa criticidade que a gente tem que ter para com este conteúdo dessa semana da urbanização. Então, aí eu espero que vocês tenham entendido aí este conteúdo, para que a gente possa estar entendendo e que vocês possam estar resolvendo a atividade para a próxima semana. Um abraço e até a nossa próxima aula.